Olá, eu sou o pastor Natan Medeiros. O que eu aprendo com o livro de Jó, no capítulo de número 38? O capítulo de número 38 de Jó, o Senhor ele começa a fazer perguntas para Jó. Mas antes disso, Jó ele vai trazendo questionamentos, ele começa a tentar colocar em dúvida, colocar em evidência a justiça de Deus. Você conhece a história de Jó, eu creio, mas só para relembrar, Jó ele passou por todo o tipo de tribulação. Perdeu dinheiro, família, bens materiais e por último ainda também a saúde. Ou seja, Jó realmente passou por tudo de ruim que alguém pode passar. Mas, apesar disso, ele começa a ser questionado pelos teus amigos. Olha, você está em pecado. Olha, peça perdão. Olha, se conserte com Deus. E realmente Jó não tinha feito essas coisas. Mas por causa da pressão dos seus amigos, por causa da injustiça, segundo os outros, tentando imputar sobre ele a culpa dos malefícios que veio sobre ele, Jó agora começa a pegar a sua justiça, porque realmente Jó era um homem justo. O texto de Jó no capítulo 1 começa falando sobre isso. Mas então Jó começa a se apoiar na sua justiça. Olha, realmente eu sou reto, realmente eu sou justo. E ele começa a tentar colocar em evidência a justiça de Deus. É como se ele dissesse: onde está Deus para me julgar? O que eu fiz de errado? Será que Deus realmente está sendo justo? Não que está escrito do jeito que eu estou falando, mas para você entender que ele começa a querer questionar: olha, cadê o tribunal para que eu seja julgado? Qual foi o meu mal? Aonde foi? Será que Deus está analisando corretamente? Será que Deus está olhando a minha causa? Ou seja, ele começa de uma certa forma a tentar dizer: Senhor, se eu estou certo, será que o Senhor está errado? É mais ou menos isso para você entender. Mas o que eu aprendo com o capítulo 38 de Jó? Porque no capítulo 38 de Jó, eu vou ler um pouquinho para você entender. Versículo 1. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Não vou ler porque são muitas, e vai o capítulo 38, 39, 40, e vai seguindo perguntas do Senhor. E Jó não tem resposta para nenhuma das perguntas de Deus. E uma das coisas, que Deus fala com Jó, que Deus pergunta para Jó é: Jó, aonde você estava quando eu fiz tal coisa? Aonde você estava quando eu criei tal coisa? Aonde você estava quando eu ordenei que fosse feito tal coisa? Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, você não tem capacidade para discutir comigo. E detalhe, Jó fez muitas perguntas e Deus agora não só traz as respostas, mas ele traz perguntas. É como se ele dissesse: Jó, se você me responder, eu respondo as suas perguntas. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, você não está no mesmo nível que eu. Pastor Natan, você está querendo me ensinar então que eu não posso fazer perguntas para Deus? Não é isso. Primeiro você tem que entender que Jó meio que tentou colocar Deus contra a parede. E detalhe, Jó não tinha feito nada de errado para, como eu posso dizer, para ser acometido por aquelas fatalidades. Como eu disse, ele perdeu a família, ele perdeu bens materiais, perdeu a saúde. Mas a questão é, o fato de você ser uma pessoa correta não significa que você pode colocar Deus contra a parede. Deus é justo, Deus é excelente, Ele é soberano, Ele é criador e somos criatura ou criação de Deus. Somos vasos na mão do oleiro. Não é que você não pode fazer pergunta para Deus, mas não podemos fazer como algumas pessoas dizem, por exemplo: eu vou colocar Deus contra a parede. E aí? Ninguém coloca Deus contra a parede. Deus responde quando Ele quer, da forma que Ele quer, se Ele achar correto, necessário, justo. Aqui, por exemplo, o texto de capítulo 38 de Jó que nós estamos falando, o texto começa dizendo que do meio de uma tempestade Deus responde para Jó. Olha que interessante, pego agora de forma espiritual. Jó estava passando por uma tempestade na sua vida. E quando ele estava passando por uma tempestade na sua vida, ele entendia que Deus não estava mais com ele. Olha, cadê o Senhor? Eu não estou entendendo. E aí o texto diz que Deus responde Jó do meio de uma tempestade. É como se Deus estivesse dizendo: olha, Jó, a tempestade também é minha.
Olha, Jó, o vento é meu, a tempestade é minha, a chuva é minha, o terremoto é meu. Olha, Jó, tudo que aconteceu foi eu que permiti. Entenda então que tudo é permissão do Senhor. E o Senhor ele não perde o controle. Uma das coisas que Jó dá a entender no seu questionamento é: será que Deus perdeu o controle? Será que o justo não tem recompensa? Será que não vale a pena ser justo? Será que Deus não está contemplando? Será, será e será? E como eu disse, Deus começa a fazer perguntas para Jó e Jó fica calado. E quando Deus termina de fazer perguntas para Jó, sabe o que Jó fala? Senhor, me perdoa, eu não sei, ou eu não sabia do que eu estava falando. Olha como é diferente. Alguém que está dizendo, sou sábio, sou justo, sou reto. Quando Deus começa a falar com ele, ele fala, Senhor, eu não sei o que eu estava falando. Eu não sei do que eu estava falando, eu não tenho ciência. E aí Jó fala algo que mexe muito comigo e é um aprendizado. Jó fala assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. É como se ele estivesse dizendo, olha, aquilo que eu estava afirmando, na verdade, eu só ouvi falar. Mas agora ele diz, agora eu estou te vendo, agora eu conheço o Senhor de te conhecer verdadeiramente. Ele fala, Senhor, eu sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Eu sei que para o Senhor nada é impossível, difícil. Ou seja, Jó está dizendo, Senhor, eu estou errado. Então entenda, eu aprendo com um questionamento de Deus para Jó, é Deus falando, ei, se eu começar a te questionar, você não tem resposta. Então entenda, não tem como bater de frente com Deus, mas que nós possamos aceitar a vontade de Deus, que nós possamos perseverar quando estivermos sendo provados, porque quem é provado, se permanecer fiel, será aprovado. E Jó foi um servo de Deus. Não estou aqui querendo trazer críticas, mas pelo contrário, estou querendo trazer ensinamentos pelo que Jó passou. Porque Jó passou por algo forte, inclusive ele glorificou o nome do Senhor. Ele diz, olha, Deus me deu, Deus tomou e louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele deu glória ao Senhor. Só que, como eu disse, por ser uma pessoa justa, ele por um momento achou que poderia colocar Deus contra a parede, ele poderia requerer algo de Deus. Nós não podemos requerer nada de Deus, mas louvado seja o Senhor que Ele nos abençoa, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele tem promessa para com as nossas vidas. Mas entenda, se você está passando por um momento difícil, assim como Jó passou por um momento muito difícil, entenda que no momento certo, o nosso Redentor ele vai se levantar, porque o nosso Redentor vive, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Mas ainda focado em Jó 38, que nós possamos aprender que o Senhor ele sabe de todas as coisas, inclusive daquilo que nós não sabemos. E aí que tem o ensinamento principal sobre Jó, é isso, Jó, você pode até saber alguma coisa, só que Deus sabe do que você não sabe. Jó, você não sabe que Satanás foi diante do Senhor trazer relatório, você não sabe que Satanás falou que você trairia, que você negaria, você não sabe que Satanás foi lá tentando te condenar, dizendo que você só estava servindo porque você era abençoado pelo Senhor, você não sabe do que Satanás estava falando lá, ou seja, você não sabe do que Deus sabe, você não ouviu o que Deus ouviu, você não esteve em lugares que Deus esteve. Jó, onde você estava quando eu fiz tal coisa? Jó, onde você estava? Você não tem acesso ao que Deus tem acesso. Entenda, Deus ouve o que você não ouve, Deus vê o que você não vê. E aí, de novo, muitas vezes estamos esperando uma resposta de Deus e o Senhor ele traz questionamento. Sabe o que é interessante? Isso me faz lembrar Ezequiel 37, que eu gosto muito. Deus coloca Ezequiel no vale de ossos secos. E aí talvez Ezequiel esperando Deus dar uma resposta, explicar o que é aquilo. Deus não traz uma resposta, Deus traz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, e esses ossos aí poderão reviver? Tem momentos em que esperamos Deus dar uma resposta, Deus faz uma pergunta. Quando Deus te fizer uma pergunta, se você souber, responda. Se não souber, faça como o profeta Ezequiel. Senhor, o Senhor é que sabe. Faça como Jó, Senhor, eu realmente não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Então o aprendizado que aprendemos com Jó é nos humilhar diante da potente mão, ou debaixo da potente mão do Senhor, que Ele, ao seu tempo, nos exaltará, como disse o apóstolo Pedro lá na sua carta, só lembrando, que nós possamos então nos humilhar diante do Senhor, que nós possamos aprender que ainda que não vamos passar talvez no mesmo grau, no mesmo nível do que Jó passou, porque foi algo realmente terrível, mas que nós possamos entender que independente de qual situação nós estivermos passando, o Senhor ele não perdeu o controle.